Meus amados e queridos irmãos, nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Neste momento que estamos diante de Deus para glorificar o seu santo e glorioso nome, nós gostaríamos de convidar os irmãos, todos, quem tiver neste momento acesso à Bíblia Sagrada, para abrir a vossa Bíblia no Evangelho de Cristo segundo João escreveu, capítulo 3, versículo 16 em diante. Vamos fazer esta leitura da Bíblia Sagrada que nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Vamos orar agradecendo a santa e gloriosa palavra. Querido Deus, Pai eterno, soberano Senhor, nós estamos diante de Ti nesta hora para engrandecer o Teu nome, rogando do céu de glória que o Senhor continue com a Tua mão sobre as nossas vidas, nos dando vitória, alegria, coragem, ânimo para louvor de Teu nome. Agradecemos a Ti pela leitura da Tua palavra, rogando do céu que Tu aplique aos nossos corações e nos ensine com a mesma, pois ela é a bússola que nos conduz à eternidade. Assim pedimos em nome de Jesus, agradecemos. Iremos neste momento ouvir um hino de louvor ao nosso Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, que esta paz reine para todos sempre em nossos corações. Louvemos ao Senhor.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Tua presença é o nosso prazer, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Glória a Deus. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. É o meu prazer, Tua presença
tua presença é o meu prazer, 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 Senhor, Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a oportunidade. Amém. Queridos irmãos, já ouvimos um hino em louvor a Deus e neste momento nós iremos também ouvir a ministração da palavra de Deus. O texto que nós lemos na abertura do culto, queremos falar um pouco a respeito do tão imenso e imensurável amor de Deus pela humanidade. João registra neste texto, no capítulo 3 do Evangelho de Cristo, e o verso 16, nos dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, nós vivemos dias que são dias que a raça humana, de forma geral, ela tem sofrido muito, mas o sofrimento que a raça humana muito tem vivido é o espiritual, é saber que cada homem na face da terra, o apóstolo Paulo, quando escreve a epístola, a carta aos Romanos, a epístola aos Romanos, ele trata no capítulo 3 e o versículo 23, tratando que o homem, na verdade, é pecador. Ele diz desta forma: todos pecaram e instituídos estão da graça de Deus. Ou seja, ele traz de verdade o conhecimento a todos ali, naquela igreja em Roma, que os homens pecaram, que os homens, na verdade, a humanidade pecou diante do Senhor nosso Deus. E quando o homem peca diante do Deus eterno, ele morreu também espiritualmente. Há uma morte espiritual que precisa urgentemente de Deus para que ele possa viver. Que não pode o homem continuar a sua vida e nessa continuação permanecer morto espiritualmente diante de Deus. O homem está em pecado, ele herdou a natureza pecaminosa do primeiro homem, Adão, e quando ele herda esta natureza, constitui um homem pecador. E o pecado, ele quando está em pleno exercício ou prática, o pecado afasta o homem de Deus. Quando nós ouvimos Isaías pregar ali a ministração da palavra de Deus aos judeus, em Isaías capítulo
de número 59, o versículo 2, ele diz assim a toda a nação de Israel: os vossos pecados e as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e cobre o vosso rosto para que não vos ouça. Trazendo aqui o entendimento, amados e querido ouvinte da palavra de Deus, que o pecado afasta o homem de Deus. O pecado, ele tem uma tendência de criar uma barreira entre o Criador e a criatura. Mas também o pecado, ele conduz o homem a um estado lamentável de morte espiritual. E realmente, quando a morte espiritual ela já está existindo na vida do homem, a física logo é uma consequência maior, é um final do homem na terra. Na terra, falamos assim porque estamos dizendo da matéria. O físico desaparece, mas o espiritual continua diante dos olhos de Deus. Bom seria que todos os homens atendessem aquilo que o Senhor tem ensinado, porque Deus tem nos ensinado exatamente isto. Olha aí, quando tem muita, na verdade, consequência que existe, quando lemos capítulo 6 da Epístola aos Romanos, e versículo 23, também ouvimos o ensinamento de Paulo dizendo que o salário do pecado é a morte. Então, toda a prática do pecado, o seu final é a morte, é uma separação eterna. Mas quando nós lemos o texto de início, nós contemplamos o amor de Deus tão grande sobre a humanidade. Mesmo que o homem seja mau, mesmo que o homem esteja morto espiritualmente, mesmo que o homem esteja vivendo uma vida que não condiz com a palavra, mas assim mesmo, Deus o ama de uma forma muito especial. Deus ama cada um de nós na terra. E é por esta razão que João começa a registrar e dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ou seja, o amor de Deus, querido, é imenso. Ele, mesmo que o homem esteja vivendo na prática mais horrenda diante dos seus olhos, e aqui diante dos homens também muito ruim, não é algo que respalde Deus, mas sim a prática da carnalidade, mas mesmo assim Deus nos ama de forma especial. Veja João registrando e dizendo esta palavra: não foi encontrada uma expressão que pudesse de maneira nenhuma medir o amor do Senhor, mas utilizado de tal maneira. E esse tal maneira, essa expressão, nos dá o entendimento, e a escrita de João é que Deus entregou o seu próprio Filho, o primeiro e único, Jesus Cristo, para que todos os homens na terra possam ser alcançados, querido, com a salvação. E quando João registra, ele deixa aqui para nós, para todo leitor, para toda a humanidade, todos os fiéis de Deus, ele deixa aqui uma mensagem maravilhosa, porque nós agora encontramos uma esperança. A esperança para a humanidade é saber que Jesus Cristo veio a este mundo. Ele veio precisamente, querido, ali para a nação de Israel, mas entanto Israel o rejeitou. E João mesmo registra no capítulo 1 e o versículo 11 e 12, quando ele diz assim: ele veio para o que era seu, ou melhor dizendo, a nação de Israel, o povo escolhido por Deus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, ele deu o direito de ser chamado Filho de Deus. O amor de Deus é tão grande à humanidade, que, querido, nós somos criatura de Deus. Mas quando nós aceitamos Jesus como Salvador, quando nós aceitamos este amor glorioso de Deus pelas nossas vidas, nós também conseguimos entender o quanto em Cristo podemos receber a esperança, e a esperança da glória de Deus.
E a glória de Deus é o céu, é morada lá no céu, é eternidade, é vida com Deus. E quem nos garante isto? O amor sublime do Deus eterno. É o amor, querido, de Deus que nos garante a vitória sobre o pecado. É o amor de Deus que nos garante a vitória sobre todas as consequências pecaminosas. Deus nos ama de uma forma muito especial. E por esta razão, Ele deu seu único Filho, este que é o Salvador da humanidade, é o nosso Senhor, é o ressurreto Cristo, é aquele que pode todas as coisas, é aquele que subiu ou se deixou, querido, ser levado à cruz do Calvário para morrer por nós, para nos dar esse direito de dizer com o coração, com os lábios preenchidos de tanta esperança e dizer: só o Senhor é Deus, só Jesus nos dá o direito de salvação. Ele nos ama e por Ele nos amar, este amor é tão maravilhoso, querido, que quando nós lemos Romanos, capítulo de número 5 e o versículo de número 8, nós encontramos, querido, Paulo novamente dando ou escrevendo para provar o amor tão grande de Cristo pelo homem na terra. Ele diz desta forma: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja aí quanto o amor de Deus é importante. Mesmo o homem em pecado, mesmo o homem vivendo uma vida de pecado, mas Deus entregou o seu único Filho para morrer a morte de cruz. Esta morte não era para qualquer cidadão, mas sim para todos quanto tinha transgredido as leis cívicas, e era uma sentença para homens que estavam vivendo uma vida no crime, vivendo uma vida desordenada civicamente, mas não para o justo. Mas Jesus Cristo foi entregue à morte de cruz. E sabe por quê, querido? Para dizer desta forma a toda a raça humana: eu estou morrendo por vós, porque vos amo, porque o meu amor por vós é imenso, para que todos possam encontrar o caminho da eternidade. E quando ele morre na cruz do Calvário, o texto de João, ele nos diz desta forma, querido, desta maneira: deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui também a gente precisa entender que quando ele diz para todo aquele que nele crê, ele está nos mostrando o caminho da eternidade, mas também nos ensinando o livre-arbítrio, Precisamos compreender que o amor de Deus, ele é imenso sobre nós, mas nós precisamos escolher a Jesus Cristo como Senhor. Precisamos escolher a Jesus Cristo como Deus das nossas vidas. E para isto precisamos utilizar da fé. É por isso que quando o apóstolo Paulo escreve também a carta a Roma, no capítulo 10, versículo de número 17, ele diz desta forma: o crer vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Sabe, amados, quando nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, quando nós acreditamos que Ele é o Salvador da humanidade, o nosso coração, ele gera o sentimento de fé, a fé comum, a fé que realmente alcançamos somente no Deus eterno. É por isto que quando João escreve e que ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ele está deixando bem claro que é preciso que o homem tome uma decisão, é preciso que o homem aceite a Cristo como Salvador da sua alma, que ouça o ensinamento da palavra de Deus, que quando você aprende a ouvir
a palavra. Esta palavra é viva. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, ela é viva, ela vai gerar no teu coração espiritual fé em Cristo. E quando gera fé, você começa a realmente viver o credo, e o teu credo em Cristo é de verdade que Ele é o Salvador da humanidade. Você começa a acreditar, e como Ele é mesmo, Ele pode te dar vitória, Ele pode te encher de mais ainda esperança do céu. E quando nós estamos ouvindo João escrever, ele diz também, olha, para que nenhum pereça. Sabe por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Primeiro, para nos salvar, mas ele tem o propósito nesse texto do amor dele. O amor dele é tão grande para que nenhum homem venha perecer, ou seja, perder o céu de glória, perder a vida eterna. Ao contrário, o texto deixa bem claro aqui, dizendo desta forma, mas tenha a vida eterna. Significa que o amor de Deus para com o homem na terra é tão imenso que Ele quer que nós herdamos a eternidade. Ele quer, na verdade, nos levar para a eternidade. Quando nós lemos João capítulo 14, o versículo de número 6, e Jesus disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai que não seja por mim. Significa, querido, que Ele é o caminho do céu, que Ele é a verdade que vai entrar no céu, Ele é a vida que todo homem precisa herdar, a vida eterna lá no céu de glória. E quando nós encontramos Ele tratando disto, João também escreve no capítulo 8 e o versículo 32, nos dando entendimento que o homem, para poder, querido, entrar lá no céu de glória, ele precisa crer em Deus, mas aprender também a respeito da palavra. O texto diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo de Nazaré. O texto de número 31, ele também, 36, ele declara desta forma, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Significa que o amor de Deus é maravilhoso para o homem, tem solução. Quando nós iniciamos, nós falamos sobre o pecado, a consequência do pecado, mas o amor de Deus, ele vence toda essa prática pecaminosa. O homem na terra precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, para que herde a vida que é esperançosa, a vida que é eterna, a vida que pode nos dar de verdade, querido, uma eternidade. Quando falo em eternidade, você já entende que não tem barreira, que não tem corte, mas é por inteiro, para a glória do nome de nosso Senhor Jesus. O versículo de número 17, ele diz também assim, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isto significa, querido, que Jesus, quando veio a esta terra, algumas pessoas, no seu pensar, na sua linha de pensamento teológica, outras na sua linha de pensamento humana, às vezes desacredita até do poder de Jesus, desacredita do poder de Deus, desacredita que ele, não acredita que ele veio para salvar a humanidade, mas sim para ser simplesmente um profeta. Nós temos algumas religiões que diz que ele é apenas um profeta, outro diz que ele é apenas um homem que é sagrado, mas nunca admite que ele é o Salvador e nunca admite que ele é o Filho de Deus. Mas a Bíblia declara que ele veio a esta terra, e ele veio e ele tem uma forma humana, ele humanizou, e ele veio a esta terra, de acordo com o texto, querido, não foi para condenar o mundo, ele veio a esta terra para salvar o mundo, para libertar. Quando estamos falando do mundo aqui, nós estamos falando do mundo humano. Quem precisa de salvação é o homem, quem necessita morar no céu é o homem. O homem precisa de Deus, o homem necessita que realmente Deus venha vivenciá-lo,
dentro de cada um aqui nesta terra. E quando Deus está vivendo dentro do homem, ele começa a estar dizendo sempre: olha, o amor de Deus por mim é grande, o amor de Deus por minha vida é tremendo, eu não posso compreender, eu não entendo como esse Jesus morreu em uma cruz para me dar esse direito de salvação. Mas Deus te diz uma coisa lá na primeira carta de Timóteo, Paulo escrevendo, capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Isto significa que o amor de Deus, ele abraça toda a humanidade, mas permite que o homem escolha se quer servir a ele ou não. Mas quando nós olhamos para isto, amados, ouvinte da palavra do Senhor, que neste momento está ouvindo esta palavra, não sei o horário que você está acessando este vídeo, pode ser na madrugada, teve um tempo, mas se está acessando na madrugada, pela tarde, pela manhã, quero te dizer uma coisa: Deus está falando contigo e Deus quer te salvar, Deus quer te libertar. Muitas pessoas dizem que para ti não tem jeito, o amor de Deus está te abraçando neste momento. O amor de Deus está te dando consolo. O amor de Deus está te dizendo que para ti tem jeito, que para ti ainda tem jeito, tem oportunidade. Deus está te dando essa oportunidade, porque Ele te ama, porque Ele veio a esta terra para dizer para ti: olha, tem jeito para ti, tem jeito sim, basta que tu aceite a Cristo como único e suficiente Salvador da tua alma. E sabe qual é o passo, querido, para que tu venha vivenciar este grande amor, para que tu venha, querido, se sentir abraçado por este grande amor? É viver o que está escrito em Mateus, capítulo 4, e verso 17, quando ele diz desta forma: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Significa que todo homem, para sentir o aconchego do amor do Deus eterno, ele tem misericórdia por todos os homens. Mas quando você quer sentir abraçado por este Deus e salvo por Ele, te arrepende dos teus pecados. Deus quer que tu te arrependa daquele mal que praticou. E sabe qual é o verdadeiro arrependimento na vida do homem, amados e queridos irmãos e ouvintes desta palavra? É quando o homem está vivendo Provérbios capítulo 28 e versículo 13, quando diz ali: confessa, olha ele tratando, confessa todo o que confessa os vossos pecados e deixa de praticar o pecado, alcança misericórdia. Confessar e deixar é o verdadeiro arrependimento. Não é simplesmente nós nos expressarmos que deixamos de praticar algo, mas precisamos entender que precisamos nos aproximar de Deus, dizer para Deus: Senhor, eu cometi essa transgressão, esse delito, eu cometi este pecado diante de Ti, mas neste momento eu reconheço que sou pobre, reconheço espiritualmente, eu sou pequeno, sou frágil, e eu quero Te receber como único e suficiente Salvador da minha alma. E você pode, querido, viver o que está escrito em Romanos 10 e 9, quando Paulo escreve aquela carta dizendo: se tu confessares o Senhor com os teus lábios e crer com o teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Isto significa o amor de Deus abraçando todos os homens na terra, o amor de Deus abraçando todos os homens que decidiram acreditar que só Ele é o caminho para o céu, que só Ele é a solução para a alma humana. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo 19, ele diz desta forma, Dr. Lucas, quando escreve aquele livro, ele deixa claro uma coisa, ele trata sobre o arrependimento com mais profundidade. Ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, e os vossos pecados serão cancelados. Veja como Deus está te dizendo aí: querido, para ti tem jeito. Jesus veio a este mundo
não foi para condenar, mas foi para dizer para ti, foi para dizer para mim, foi para dizer para todos os homens que gasta tempo ouvindo a palavra, lendo a palavra, que Ele quer salvar o homem, que Ele quer libertar o homem dos vossos pecados, que Ele quer te levar para o céu de glória, que Ele quer fazer de ti uma nova criatura. Olha o que está escrito na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se tornou novo. Isto significa o poder do amor de Deus sobre o homem. Deus, querido, quando encontra lugar nos nossos corações e que este coração está arrependido, que este coração deixou de praticar o pecado, Deus trata de uma forma tão maravilhosa com o homem, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele vem dizendo para o homem desta forma: olha, eu quero te dar vida eterna. Você quer ser abraçado? Você quer ser abraçado por Deus? Aceita Jesus como teu Salvador. Tu quer sentir paz na tua alma? Aceita Jesus como Salvador. Porque Deus, Ele não mediu esforços. Isso, querido, não mediu esforços no sentido humano que nós conhecemos, nem no sentido espiritual, para que não enviasse seu filho. Ele de maneira nenhuma, querido, Ele deixou que o homem viesse a vivenciar no pecado a sua vida carnal como quer, mas pelo amor tão grande pelo homem, mesmo sendo pecador, Deus derrama lá do céu de glória a sua glória, o seu unigênito, o seu amor perfeito, o seu amor grandioso, e nos abraça de uma forma tão grande, que nos faz ser uma pessoa pura, limpa, e todas as coisas que em nossas vidas, que não agradava a Deus, passa, e tudo se torna novo diante do Deus eterno. Tudo se torna novo, e nós passamos a ser nova criatura diante daquele que é Senhor e Salvador da humanidade. Amados, que neste momento nós possamos ouvir a voz da fé, e a fé em Deus, que é a única forma que podemos nos fortificar, que podemos nos aproximar e dizer sempre: só o Senhor é Deus. O versículo de número 18, ele diz assim, para terminarmos: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Entenda bem, amados e queridos ouvintes, que Deus agora nos deixa a escolher, é usar o livre-arbítrio, é o desejo de escolha, a escolher se queremos servi-lo ou se não. Quando o texto fala, quem crê nele não é condenado, é a verdade. Porque quem acredita em Jesus como Senhor, como Deus e Salvador da humanidade, procura praticar a palavra da verdade. E essa prática da palavra, querido, que é a palavra de Deus, ela nos leva a estar compreendendo dia após dia que o caminho é o Senhor, que a forma de sermos salvos só é Jesus Cristo de Nazaré. É o amor de Deus. Jesus é o amor de Deus por nossas vidas. Aí Hebreus escreve, capítulo 10 e o versículo 17, o autor dos Hebreus escreve desta forma: olha, jamais me lembrarei dos teus pecados e nem das tuas iniquidades. Estou dizendo assim, o amor de Deus nos abraça de uma forma tão especial, tão maravilhosa, que Deus esquece toda a prática pecaminosa que eu pratiquei, que você praticou, e que o sangue carmesim de Jesus nos purifica, nos faz limpo diante dele, e ele nos redime e nos dá o direito do céu de glória. Basta tomarmos uma decisão, a decisão
de crer que Jesus é o Filho de Deus e Salvador da humanidade. Basta tomarmos a decisão de aceitarmos Jesus como Salvador. Ele vai nos tomar, querido, mão, corpo, alma, e vai nos fazer aqui nesta terra instrumento que pregue a sua palavra com a vida, com a fala, mas em prioridade, querido, dizer sempre em nossas vidas que o amor de Deus, ele está sendo transmitido por cada um de nós, aqueles que ouvem, aqueles que precisam ouvir, aqueles que estão, querido, necessitando ser salvo, porque nesses dias que nós estamos vivendo, são dias de muitos problemas espirituais, muitos problemas literais, mas nós temos em nossas vidas o amor do Deus eterno, Jesus Cristo de Nazaré. Crê, acredite nele e você nunca será condenado. Ele continua o texto dizendo desta forma: mas quem não crê já está condenado. É livre-arbítrio, continua sendo livre-arbítrio. O amor de Deus é por todos. O amor de Deus, querido, não é só por um grupo, não só por uma etnia, não é só por uma pessoa. O amor de Deus é por todos, independente se ele está salvo ou não, independente se ele já se decidiu para com Deus ou não. O amor de Deus é para com todos os homens na terra. Quando nós lemos Lamentação, capítulo 3, verso 22, Jeremias diz desta forma, quando ele trata, diz que as misericórdias de Deus é a razão de não sermos consumidos. Significa que o amor do Deus eterno é a única razão do homem ainda permanecer em pé, do homem ainda permanecer firme, do homem ainda estar com vida. Mas para entrar no céu, querido amigo, querido ouvinte, querido irmão, precisamos aceitar Cristo como Salvador, precisamos de verdade entender que só Ele é o caminho para o céu, precisamos entender que não tem outro caminho. Há lugares e religiões que têm ensinado outros caminhos, até mesmo respeitando, nós não estamos aqui de maneira alguma agredindo religião nenhuma, mas cada religião tem sua teologia. Então, algumas, nas suas teologias, na sua linha de pensamento bíblico, diz que o homem pode ter outra oportunidade, como sendo o Espiritismo diz que há uma reencarnação, como o catolicismo diz que há o purgatório. Mas a Bíblia Sagrada, ela só nos mostra uma porta para o céu, Jesus Cristo de Nazaré. Não tem outra, de maneira nenhuma. Quero te dizer nesta hora, querido ouvinte da palavra, Deus te ama e o amor de Deus te alcança a todo momento. Basta que você tome uma decisão ao lado de Deus e diga para Deus desta forma: Pai, eu quero te aceitar como único e suficiente Salvador. Que o Senhor, em Cristo, alcance a tua alma. Neste momento, nós queremos perguntar para ti, você aí na tua casa, você aí no teu serviço, você que está dirigindo um carro, você que está neste momento refletindo, você, querido, que ouve esta palavra, Deus te ama. Tu não queres aceitar Jesus como Salvador da tua alma? Ele, nesta hora, aonde tu estiver, vivendo o que tu estiver vivendo, a Bíblia diz que para ti tem jeito. O amor de Deus é grande sobre a tua vida. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ouvir mais um hino. Glória a Deus, aleluia. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. O hino que irei louvar agora, ele fala sobre a história de Jó. E eu quero que você medite na letra deste louvor, porque fala sobre a aflição de Jó, que ele foi um fiel adorador ao Senhor em meio às tribulações. Então creia, porque o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro em meio às tribulações. Aleluia.
pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem por muitos bens materiais. Eu adoro porque Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Toda a glória a Ti, Jesus, toda a honra, Senhor, ao Teu nome. Aleluia. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, aleluia. A Ele a glória, adore. A Ele a glória, somente a Ele, somente ao nosso Deus, toda a honra e toda a glória. A Ele a glória, a Ele toda a glória. A Ele toda a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Glória para todos sempre. Aleluia. Queridos irmãos, graças a Deus acabamos de ouvir mais um hino em louvor ao nosso Deus. E neste momento nós queremos fazer uma oração, encerrando o trabalho e também apresentando
aquelas pessoas que decidiram-se a Cristo, que neste momento tomaram uma decisão em aceitar Jesus como Salvador. Querido, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, glorificamos o teu nome, porque o Senhor se fez presente neste culto maravilhoso, abençoando grandemente a cada um de nós aqui presente e a cada pessoa que ouve esta palavra, que ouve estes hinos. Deus, continua com a tua mão estendida sobre o teu servo, a tua serva. Aquele irmão, Senhor, que neste momento tomou uma decisão de reconciliar sua vida contigo. Abençoe, meu Deus, reconcilia, reaviva o seu nome no livro da vida. E aquela pessoa, Pai, que toma a decisão de te aceitar pela primeira vez, Deus, escreve o seu nome no livro da vida, ajuda ele a continuar te servindo. Não deixe olhar nem para a direita, nem esquerda e nem para trás, mas que o seu olhar seja contínuo ao autor e consumador da nossa fé. Dê vitória em nome do Senhor Jesus. Tudo isto nós te pedimos, em nome de Jesus nós te agradecemos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação e comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. O Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Teu santo nome, exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado aqui. Exaltado, o Rei exaltado no céu.